Olá, meu nome é Amanda Cristina. O meu grupo para a apresentação deste seminário é composto por Alexandre, Ana Caroline, Igor e Tayla. A docente é a professora Yucenir, a disciplina é de Química Analítica e o tema do nosso seminário é sobre colorimetria. Bom, inicialmente eu vou começar falando da definição. Colorimetria, então, é a variação da intensidade da cor de um sistema com a mudança de concentração de um de seus componentes, o que forma a base do que é chamado comumente de análise colorimétrica. Ou seja, quanto maior for a intensidade da cor de uma solução, maior vai ser a concentração do elemento. Se, por exemplo, duas soluções sob as mesmas condições, contendo a mesma cor e na mesma intensidade, elas forem comparadas, conclui-se que as concentrações desse elemento químico elas vão ser iguais. A colorimetria ela pode ser dividida em dois tipos, colorimetria visual e colorímetro fotoelétrico. Para entender melhor a definição desses dois termos, eu vou citar brevemente a relação entre cor e luz. Bom, num conceito simples, posso dizer que cores são dependentes diretas da luz. A gente não vê a cor de fato, assim, a gente vê o efeito dela, da luz branca, brilhando sobre um objeto. Aí, quando uma luz branca brilha em um objeto, esse pode ser refletido ou transmitido, em um vidro, porque é ele que transmite a maior parte da luz que entra em contato com ele. Portanto, este parece incolor. Dessa forma, na colorimetria visual, a luz branca ela é comumente usada como fonte de luz e suas determinações são realizadas com um instrumento chamado colorímetro ou comparador de cor. Aí, quando o olho é simulado por uma célula fotoelétrica, o instrumento ele é chamado de colorímetro fotoelétrico. Existem dois equipamentos que são usados na colorimetria. Um é o fotômetro de filtro, que ele é na região do visível. Este é um equipamento empregado usualmente luz obtida num intervalo relativamente estreito de comprimento de onda, empregando filtros, que são placas coloridas de vidro, que elas transmitem somente na região que se tem interesse. E o espectrofotômetro, que ele é da região ultravioleta visível. Neste equipamento é usada uma fonte de radiação que permite estender o trabalho à região ultravioleta do espectro. Bom, se a luz a vermelha for absorvida da luz branca, então a luz que vai ser transmitida vai ser verde. E, entretanto, se a luz verde for removida, a luz que aparecerá ela vai ser vermelha. Isso acontece porque as cores vermelho e verde elas são complementares. O que isso quer dizer? Que cada uma é a cor que pertence depois que a outra é removida. A base de uma análise colorimétrica é a variação de cor da solução em função da concentração do analito. Analito, que é a substância ou componente químico. A cor da solução é devida a dois fatores. Devido à formação de um composto colorido formado pela adição de um reagente apropriado ou devido à cor inerente aos constituintes que se deseja analisar. Bom, aqui tem a definição seguinte. Um objeto ele tem a cor correspondente aos comprimentos de onda que ele reflete. Nas cores primárias, as três luzes, que são as cores, quando misturadas, elas dão origem à luz branca. Pode-se observar no meio do círculo que a origem original na cor branca. Já nas cores secundárias, quando falta uma das cores primárias, obtém-se uma cor secundária. As três cores secundárias, elas misturadas, dão origem ao preto. Se um objeto ele é da cor ciano, é porque ele absorve a cor vermelho e ele reflete o azul e o verde. Ou a cor ciano, quando ela absorve o vermelho e reflete o azul e o verde.
Esse daqui é o disco de Newton. A rotação desse disco, ele proporciona a mistura das cores, de modo que enxergamos todos os comprimentos de onda, de uma única vez, e quando a luz é branca. Aqui é uma demonstração de um espectro de cores, com a cor observada e o comprimento de onda e a cor complementar. Olá pessoal, meu nome é Ana Caroline e eu vou dar continuidade no nosso tema sobre colorimetria, explicando um pouquinho quais são as aplicações da colorimetria. Bom, agora eu vou falar sobre o que seria esse espectrômetro. O espectrômetro, ele seria um dispositivo no qual tem a função de separar os fótons de luz das cores para elas serem analisadas individualmente, de acordo com o seu nível de energia de emissão. Eu coloquei um exemplo aqui que seria de uma cor vista a olho nu. Por exemplo, uma cor amarela. Uma cor amarela que a gente vê numa substância que foi misturada, numa amostra, né, que tem várias substâncias, essa cor amarela, ela não apresenta somente essa cor. E, na verdade, ela apresenta uma mistura de várias cores no espectro que geraram essa cor amarela. Então, se eu consigo visualizar uma cor numa substância, numa amostra, é na verdade uma mistura de várias outras cores que estão dando origem àquela cor. E então é por isso que eu utilizo o espectrômetro, porque ele funciona com um prisma dentro. Então, ele vai fazer a separação das cores para mim, para que eu possa ter uma análise individual dessas cores e então avaliar o nível de energia que tem em cada uma delas, que seria o comprimento das ondas. A espectroscopia, ela funciona como uma técnica que ajuda a gente a observar qual o nível de transmissão ou de absorção que uma substância tem numa amostra. Então, ela é utilizada para me dizer o quanto aquela substância está absorvendo de energia espectral ou transmitindo. E através dessa técnica, desse aferimento, a gente analisa toda a composição presente na solução. Ela pode ser avaliada tanto a nível de estrutura molecular, como até mesmo a estrutura atômica das soluções presentes na amostra. Bom, a absorção ou transmissão, ela ocorre quando a gente tem uma amostra na qual há uma mistura de substâncias de várias emissões de fótons de cores diferentes. Como um exemplo que eu dei aqui, que se a gente pega uma amostra de uma composição, né, na qual a gente tem uma substância que transmite luz de fóton cor azul e uma outra que transmite luz de fótons cor vermelha, o resultado seria a substância
a amostra, a amostra ela absorve essas duas transmissões de cores e transmite uma outra cor de luz de fóton, que seria a cor roxa. No caso, quando eu pego uma determinada amostra que está sem coloração, isso quer dizer que nessa amostra as luzes de fóton não foram absorvidas. Quando a mistura tem a transmissão, né, dos fótons, de vários fótons ao mesmo tempo, essa mistura ela não absorveu nenhuma cor. Então, ela se torna uma solução de cor neutra. A absorção UV, ela está relacionada com o comprimento de onda que é maior em intensidade do que aqueles que a gente consegue observar a olho nu. UV porque diz respeito ao nome ultravioleta, né? Ela pode ser emitida através da radiação solar, indiretamente, onde suas ondas são de 1 a 400 nanômetros de potência. Elas são classificadas em 3 níveis de absorção, que seriam UVA, UVB e UVC. A UVA, ela já é um tipo de onda que chega à Terra, só que ela não é considerada agressiva à nossa saúde e nem de outros organismos. Já a UVB, ela raramente chega à Terra, né? Mas o que acontece é que geralmente chega e ela causa alguns danos à nossa pele e também ao DNA de alguns organismos vivos. A UVC é o tipo mais forte de transmissão dessa onda, né, ultravioleta, e ela não chega à Terra, mas se acontecesse de chegar, ela seria um tipo de onda que destrói todos os tipos de micro-organismos e também poderia esterilizar todos os objetos. Geralmente a gente costuma ver UVA e UVB nos protetores solares, que são proteções, né, que a gente tem contra esses raios que são transmitidos. Em relação à absorção, ela nos possibilita detectar a presença de insaturações em alguns compostos, né? E também ela não tem o poder de determinar a cor de uma substância numa amostra. Ela tem capacidade de aumentar, mas não de alterar a cor. Além disso, eu não falei sobre, né, naquela hora que eu estava explicando sobre absorção e transmissão, mas a intensidade da cor de uma amostra, ela é relacionada com a proporção de concentração de moléculas que têm capacidade de absorver a luz. Se eu tenho uma amostra na qual tem uma proporção maior de moléculas que conseguem absorver luz, eu tenho uma intensidade de cor mais viva. Então, a intensidade da cor se torna forte de acordo com a minha proporção de moléculas de absorção. Ou seja, quanto mais concentrada a mistura tiver com moléculas que absorvem a luz, né, espectral, maior será a intensidade da cor visível na amostra. E por fim, os monocromadores,
Eu coloquei um esqueminha aqui para vocês conseguirem observar o que seria. Ele funciona como um dispositivo auxiliar, ou seja, ele é usado junto com outro dispositivo, que seria o espectrofotômetro, que ele teria a função, juntamente com o espectrofotômetro, de selecionar o comprimento da onda de radiação que seria emitida. Ele evidencia cada cor, né? Ele separa cada cor, demonstrando o comprimento daquela cor. Ele é composto de duas fendas, uma de entrada, que atua na dispersão da radiação, né, juntamente com o prisma, que esse prisma tem a função da separação, né, das cores, e outro que é a fenda de saída, que após atingir o prisma seria direcionado para a saída somente aquela cor separada, né, na qual eu vou analisar o seu comprimento. Olá galera, meu nome é Igor de Souza, vou explicar um pouco sobre o espectrofotômetro e qual sua funcionalidade. Bom, primeiro vamos falar um pouco sobre sua história, né? O primeiro espectrofotômetro foi inventado em 1940 pelo químico Arnold Beckermann. E antes disso, antes da criação do mesmo, o processo de análise química era muito mais longo, né, e trabalhoso, levando semanas para serem concluídos com uma precisão de apenas 25%. Ou seja, o desenvolvimento desse aparelho contribuiu e muito para a indústria química mundial. Bom, vamos falar sobre o espectrofotômetro DU, que foi criado em 1941, e como veio proveniente sua evolução, né? O espectrofotômetro modelo B, utilizando um tipo de prisma de quartzo, né? Ao invés de um prisma de vidro que era utilizado antigamente, acabou melhorando as capacidades UV do dispositivo, né? Tendo aí um modelo C, logo em seguida, trazendo mudanças, aumentando a resolução de comprimento de onda UV. E dessa forma, formando 3 espectrofotômetros modelo C que foram construídos, certo? Mais para frente, em 1981, a empresa Cecil Instruments produziu um espectrofotômetro controlado por um microprocessador. Esse microprocessador trouxe ao dispositivo uma maior rapidez, certo? Já mais adiante, em 1985, foram desenvolvidas versões de espectrofotômetro de duplo feixe, no caso duplo feixe. Embora novos modelos tenham sido introduzidos ao longo dos anos, ainda existem muitos espectrofotômetros no modelo DU ao redor do mundo. E é muito importante frisar que essa evolução só foi possível a partir da descoberta do espectrofotômetro, né, no desenvolvimento do primeiro espectrofotômetro, devido a contribuições extraordinárias de Beckermann. Bom, aqui a gente tem o espectrofotômetro mais recente, mais novo, né? O espectrofotômetro é um instrumento, agora vamos entrar na parte de introdução do mesmo. É um instrumento de análise amplamente utilizado em laboratório de pesquisas. O mesmo é capaz de medir e comparar a quantidade de luz absorvida e transmitidas ou refletidas para uma determinada amostra, sendo elas soluções, sólidos, transparentes ou até sólidos opacos, né, tendo uma cor mais opaca,
que não tem tanta contribuição com a luz. Existem duas classes de espectrofotômetro: o de feixe, o simples e o de duplo feixe. Eles são constituídos essencialmente por 5 componentes principais, sendo ele a fonte da radiação, o monocromador e a ponta de amostras, né? Ou detectores que são os indicadores de sinal. Bom, a parte de funcionamento, no caso dos resultados, o resultado da espectrometria, no caso, a análise feita pelo espectrofotômetro, é dado por um gráfico que é constituído como espectro, que acaba fornecendo informações de intensidade, no caso, por um comprimento de onda específico, né, dada a fonte de luz produzida pelo aparelho. Os espectrofotômetros mais sofisticados, no caso, inventados até hoje, né, até os dias atuais, cabem uma gama de luz entre 200 nm e 2500 nm, sendo 200 nm a luz ultravioleta e o mn o infravermelho, certo? Ou seja, o grau de precisão vai até do infravermelho até do ultravioleta até o infravermelho, no caso, certo? Olá, pessoal. Meu nome é Ana Caroline e eu vou dar continuidade no nosso tema sobre colorimetria, explicando um pouquinho quais são as aplicações da colorimetria. Bom, agora eu vou falar sobre o que seria esse espectrômetro. O espectrômetro, ele seria um dispositivo no qual tem a função de separar os fótons de luz das cores para elas serem analisadas individualmente, de acordo com o seu nível de energia de emissão. Eu coloquei um exemplo aqui que seria de uma cor vista a olho nu. Por exemplo, uma cor amarela. Uma cor amarela que a gente vê numa substância que foi misturada, numa amostra, né, que tem várias substâncias. Essa cor amarela, ela não apresenta somente essa cor. E, na verdade, ela apresenta uma mistura de várias cores no espectro que geraram essa cor amarela. Então, se eu consigo visualizar uma cor numa substância, numa amostra, é na verdade uma mistura de várias outras cores que estão dando origem àquela cor. E então é por isso que eu utilizo o espectrômetro, porque ele funciona com um prisma dentro. Então, ele vai fazer a separação das cores para mim, para que eu possa ter uma análise individual dessas cores e então avaliar o nível de energia que tem em cada uma delas, que seria o comprimento das ondas. A espectroscopia, ela funciona como uma técnica que ajuda a gente a observar qual o nível de transmissão ou de absorção que uma substância tem numa amostra. Então, ela é utilizada para me dizer o quanto aquela substância está absorvendo de energia espectral ou transmitindo. E através dessa técnica, desse aferimento, a gente analisa toda a composição presente na solução. Ela pode ser avaliada
tanto a nível de estrutura molecular, como até mesmo a estrutura atômica das soluções presentes na amostra. Bom, a absorção ou transmissão, ela ocorre quando a gente tem uma amostra na qual há uma mistura de substâncias de várias emissões de fótons de cores diferentes. Como um exemplo que eu dei aqui, que se a gente pega uma amostra de uma composição, né, na qual a gente tem uma substância que transmite luz de fóton cor azul e uma outra que transmite luz de fótons cor vermelha, o resultado seria a amostra ela absorve essas duas transmissões de cores e transmite uma outra cor de luz de fóton, que seria a cor roxa. No caso, quando eu pego uma determinada amostra que está sem coloração, isso quer dizer que nessa amostra as luzes de fóton não foram absorvidas. Quando a mistura tem a transmissão, né, dos fótons, de vários fótons ao mesmo tempo, essa mistura ela não absorveu nenhuma cor. Então, ela se torna uma solução de cor neutra. A absorção UV, ela está relacionada com o comprimento de onda que é maior em intensidade do que aqueles que a gente consegue observar a olho nu. UV porque diz respeito ao nome ultravioleta, né? Ela pode ser emitida através da radiação solar, indiretamente, onde suas ondas são de 1 a 400 nanômetros de potência. Elas são classificadas em 3 níveis de absorção, que seriam UVA, UVB e UVC. A UVA, ela já é um tipo de onda que chega à Terra, só que ela não é considerada agressiva à nossa saúde e nem de outros organismos. Já a UVB, ela raramente chega à Terra, né? Mas o que acontece é que geralmente chega e ela causa alguns danos à nossa pele e também ao DNA de alguns organismos vivos. A UVC é o tipo mais forte de transmissão dessa onda, né, ultravioleta, e ela não chega à Terra, mas se acontecesse de chegar, ela seria um tipo de onda que destrói todos os tipos de micro-organismos e também poderia esterilizar todos os objetos. Geralmente a gente costuma ver o VA e o VB nos protetores solares, que são proteções, né, que a gente tem contra esses raios que são transmitidos. Em relação à absorção, ela nos possibilita detectar a presença de insaturações em alguns compostos, né? E também ela não tem o poder de determinar a cor de uma substância numa amostra. Ela tem capacidade de aumentar, mas não de alterar a cor. Além disso, eu não falei sobre, né, naquela hora que eu estava explicando sobre absorção e transmissão, mas a intensidade da cor
de uma amostra, ela é relacionada com a proporção de concentração de moléculas que têm capacidade de absorver a luz. Se eu tenho uma amostra na qual tem uma proporção maior de moléculas que conseguem absorver luz, eu tenho uma intensidade de cor mais viva. Então, a intensidade da cor se torna forte de acordo com a minha proporção de moléculas de absorção. Ou seja, quanto mais concentrada a mistura tiver com moléculas que absorvem a luz, né, espectral, maior será a intensidade da cor visível na amostra. E por fim, os monocromadores. Eu coloquei um esqueminha aqui para vocês conseguirem observar o que seria. Ele funciona como um dispositivo auxiliar, ou seja, ele é usado junto com outro dispositivo, que seria o espectrofotômetro, que ele teria a função, juntamente com o espectrofotômetro, de selecionar o comprimento da onda de radiação que seria emitida. Ele evidencia cada cor, né? Ele separa cada cor, demonstrando o comprimento daquela cor. Ele é composto de duas fendas, uma de entrada, que atua na dispersão da radiação, né, juntamente com o prisma, que esse prisma tem a função da separação, né, das cores, e outro que é a fenda de saída, que após atingir o prisma, seria direcionado para a saída somente aquela cor separada, né, na qual eu vou analisar o seu comprimento.